Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado pelo canal 2 aqui da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. E hoje eu tenho a honra de receber a minha amiga Zuleika Bortoli, que vem falar para a gente sobre os problemas gástricos e digestivos. Um grande prazer, satisfação, minha amiga Zuleika, falar com você. Fala um pouquinho da sua área, ou fale bastante da sua área para a gente, Zuleika. Bom, a gastroenterologia é uma área bastante abrangente, né? Então vamos dizer que são doenças que abrangem todo o tubo digestivo da boca até o final do tubo digestivo, que seria a região dos intestinos, né? Principalmente intestino grosso. Aí inclui também a área da hepatologia, pâncreas, né? Que são as vísceras relacionadas ao nosso processo digestivo, certo? É uma área ampla, é boa. Quando eu me formei, que já faz um bom tempo, me formei em 1990, nós tínhamos uma formação bastante ampla. Então, nós fazíamos a gastroenterologia de uma maneira geral, tá? Não existiam as divisões, as especialidades como existe hoje, tá? Então, dentro da própria gastroenterologia, existem os hepatologistas, que são os médicos especialistas em doenças hepáticas. Existem os médicos que são especialistas em doenças pancreáticas, outros que mexem mais com a parte de doenças intestinais, outros que mexem com a parte de motilidade do tubo digestivo. Então, hoje é muito difícil um médico só gastroenterologista conseguir atuar em todas as áreas, porque tem muita coisa nova. Então, acaba que as especialidades vão se ampliando. E a endoscopia, você já se formou nessa época e já começou a trabalhar também na área da endoscopia ou isso veio depois? Na época da residência, a gente fazia a endoscopia, mas complementava, ficava um período após a residência ainda fazendo endoscopia. Isso na época que eu me formei. Hoje não, hoje você já tem a residência de endoscopia digestiva. Normalmente quem faz essa residência é o médico que já fez a gastroenterologia ou que fez uma área cirúrgica, tá? E como ele entra depois na área de endoscopia. Querendo lembrar que endoscopia é uma coisa muito ampla. Endoscopia, o que é uma endoscopia? É um exame que ver a pessoa por dentro, ver uma víscera oca por dentro. Então existe a endoscopia digestiva, que é a minha área, e existem endoscopias em outras áreas. Então, para ver a bexiga, para ver a parte da traqueia, né? A minha especialidade é a endoscopia digestiva, tá? Então, o que é isso? É a área do tubo digestivo, certo? Então, existe hoje a residência em endoscopia digestiva e existe o órgão, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia, SOBED, que é quem dá orientação, dá cursos, né? E você consegue prestar uma prova para ser titular de fazer parte dessa sociedade, tá? Então, a gente sempre recomenda que quem for fazer algum exame endoscópico, que procure alguém que seja afiliado, que seja associado à SOBED, tá? É como um selo de qualidade, né? E exatamente. Inclusive existe o selo de qualidade que a gente usa nos laudos para dizer que você é um médico que segue as regras, né, da instituição. Intolerâncias, eu posso até dizer que tá muito na moda, né? Falar, fulano tem intolerância a isso e aquilo. Por que começou a surgir demais isso? É uma queixa muito comum no consultório, hoje em dia, são essas queixas de distensão abdominal, excesso de gases, às vezes intestino preso, às vezes intestino solto, tá? Então, a intolerância alimentar, o que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa come determinado tipo de alimento e por algum motivo esse alimento não é bem digerido, não é bem absorvido, ele chega ao colo praticamente intacto, e as bactérias que existem no colo vão fermentar esse nutriente que não foi absorvido. Esse processo de fermentação gera gases. Esses gases, eles provocam o quê? Distensão abdominal, dor, cólica, muitas vezes associado a queixas como diarreia, tá? Então, hoje a gente dá muito valor para essa queixa do paciente e a gente tenta investigar qual é o tipo de alimento que ele pode ter intolerância, tá? Para não
para não prescrever ou não orientar uma dieta também muito restritiva sem ter um fundamento, né? Então, a intolerância mais comum é a intolerância à lactose, que gera em torno de 25% da população, tá? Que é uma coisa que é genética mesmo, na vida, na adolescência para a vida adulta, é comum realmente a pessoa não conseguir mais digerir a lactose, que é o açúcar que tem no leite, tá? Então, como ela não é digerida, ela não é absorvida, e da mesma maneira chega no cólon, é fermentada e produz os gases, né? Mas além da lactose, existem outras coisas que produzem intolerância, tá? Então, existe a frutose, que é o açúcar que vem na fruta. Existe a intolerância a carboidratos de cadeia complexa, tá? Que são elementos que existem em grãos, então feijão, grão de bico, em outros vegetais tipo repolho, brócolis, cebola. Que inclusive, aí no caso, provocam excesso de gases. Excesso, né? De gases e desconforto, muitas vezes cólica, né? E existe a intolerância a glúten, tá? Que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia está na moda a dieta sem glúten, né? E a gente tem que realmente, não é assim. O glúten, o glúten existe, né? É uma proteína que existe em alguns grãos, tá? Então, é no trigo, na cevada, no centeio e na aveia, tá? Então, tem pessoas que por algum motivo não têm uma digestão muito boa desse tipo de alimento e pode provocar um pouquinho de gás. Então, é interessante fazer essa discriminação. E existe a pessoa que tem a doença celíaca, que é uma doença provocada pela ingesta do glúten. Isso é uma coisa completamente diferente. Isso é uma doença mediada é uma doença imunológica, tá? Então, a pessoa produz anticorpos contra a proteína, né? Algumas coisas da proteína do glúten, né? E esses anticorpos, eles vão atuar também contra a membrana do intestino, tá? Então, eles atuam, é uma doença imunológica, tá? E a pessoa, para ser diagnosticada com essa doença, ela tem alguns anticorpos que a gente pede, né, para avaliar se ela tem esses anticorpos positivos ou não. Às vezes faz endoscopia, tá? Porque para a gente dizer que ela tem a doença celíaca, tem que ser comprovado que ela tem a enterite, que é uma inflamação no intestino provocada, que leva até uma atrofia, que dificulta a absorção dos alimentos. Então, é importante uma endoscopia digestiva com biópsia, principalmente de duodeno, que dá o diagnóstico, né? E existe também alguns testes genéticos, para ver se a pessoa geneticamente ela é compatível com a doença celíaca, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de prescrever ou de orientar esse tipo de dieta, tá? Porque hoje diz, a dieta sem glúten faz a pessoa perder peso porque tirou o glúten. Então, assim, isso é uma coisa complicada, não é por aí. A pessoa tirou o glúten porque tirou a farinha, então parou de comer massa, parou de ingerir biscoito. Que tem quase praticamente então ela vai melhorar a dieta porque ela vai ingerir outras coisas mais nutritivas no lugar. Então ela acaba perdendo peso porque ela está fazendo uma dieta mais adequada e não necessariamente porque retirou o glúten da dieta, tá? E essa diferenciação, as pessoas conseguem sentir no dia a dia, assim, eu acho que eu tenho intolerância. Como é que pode ser detectado isso? Muitas vezes a intolerância à lactose é a mais fácil de ser diagnosticada. O próprio paciente muitas vezes percebe, sempre que eu tomo leite ou que eu como alguma coisa que tem leite, eu me sinto mal, eu tenho cólica, eu tenho diarreia e tal. Agora, tem pessoas que já sabem que tem um teste que a gente faz, que é o teste mais comum, que é o teste de tolerância à lactose, que a gente faz em laboratório, tá? E aí a gente pode fechar se tem mesmo intolerância ou não. Mas muitas vezes a pessoa tem essa intolerância ou não tem, ou fez o teste, veio negativo e tem esses sintomas. Então, a gente pode pensar em outras intolerâncias, tá? Intolerância à frutose, a gente pode fazer um teste, que é um teste respiratório, para saber se ela tem intolerância à frutose ou não, tá? Ou ela pode fazer testes com alimentos. Muitas vezes, por exemplo, intolerância a carboidrato de cadeia complexa, você não tem um teste específico para isso, mas a gente pode fornecer as orientações. Anota qual é o alimento que te faz mal quando você come determinado alimento, dá as listas dos alimentos, pede para ela comer, não comer eles juntos, mas assim separados para tentar ver se eles estão fornecendo. É uma coisa mais empírica. E
tem hoje em dia, tem até uma enzima que digere esse tipo de carboidrato, um teste que a gente pode fazer. Tenta comer com essa enzima, ver se você vai melhorar ou não. Tá? Então, às vezes é um tratamento mais empírico. Esse, por exemplo, né? Então, para ajudar a digerir os grãos. E aí coloca a enzima por cima. Criar esse hábito, por exemplo, sempre com acompanhamento médico. Então, pode-se fazer como um tratamento mesmo de longo prazo? Pode, não tem nenhuma contraindicação até o momento, né? Existem essas formulações, a gente prescreve. A gente sempre orienta o paciente, olha, se você quiser evitar esse tipo de alimento que te faz mal, você não vai precisar usar enzima, mas eventualmente sai, vai a um restaurante, alguma coisa, não tem muita opção, você usa, né? Tirar o glúten também, né, da alimentação, quando a pessoa não tem realmente essa intolerância, pode também criar algum tipo de síndrome, pode criar até uma patologia, um problema posterior, né? Isso é uma coisa até muito discutível, tá? Então, assim, a gente não tem muitas comprovações, tá? Então, assim, a gente tem que imaginar que eu gosto de orientar aquilo que é cientificamente comprovado. Então, a gente tem que lembrar que a ciência usa vários métodos. Tá? Então, graças a Deus que existe ciência, por isso que a gente está aqui hoje e tal, ela evolui. E tem muita coisa que a gente percebe que é achismo, tá? Então, também é lógico que existem coisas que a gente não sabe por que acontece. Então, você também, a ciência ainda não explicou, não quer dizer que porque ela não explicou que não existam. Então, existe sempre uma diferenciação nisso. Então, o que às vezes a gente nota é que pessoas que retiraram o glúten da dieta, quando reintroduzem, às vezes tem mais dificuldade ainda em digerir. Isso é uma coisa que a gente observa, mas a gente não tem uma comprovação de por que isso ocorre, entendeu? Mas é um fato que realmente pode ocorrer. Hoje no Papo Suprem estamos conversando com a doutora Zuleika Bortoli, que veio falar para a gente sobre doenças do aparelho gástrico, não é isso? Gastrointestinais. No segundo bloco, nós vamos explorar mais um pouquinho o assunto, hein? Fique sempre conosco pelo canal 2 da NET TV. Voltamos já. Voltando, segundo bloco do Papo Suprem. Sempre um papo elevado aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa em todo o Brasil. Então, doutora Zuleika Bortoli, estávamos falando, né, sobre essas disfunções e doenças no aparelho gástrico, né? Gastrointestinais. Por que essa ligação gastrointestinais, inclusive? Justamente porque são doenças que acometem todo o tubo digestivo, né? Desde o estômago, que está ligado ao intestino, tá? Então, gastrointestinal pegaria todo esse trajeto. Uma pessoa, ela, por exemplo, tem queixa de diarreia constante e faz vários exames, não consegue descobrir, e aí, né, vai se tratar com você. Como é que esse procedimento será para descobrir se tem alguma doença inflamatória, alguma coisa assim? Normalmente nós pedimos exames que são exames de rotina, tá? Então a gente vai fazer uma triagem. Então a gente tem que excluir doenças parasitárias, tem que excluir doenças infecciosas, né? As intolerâncias alimentares. Então a gente normalmente pede esses exames de rotina, pede exames de sangue para avaliar se tem alguma anemia, se poderia estar perdendo sangue ou então não absorvendo o sangue, pede provas de atividade inflamatória, tá? A história clínica é muito importante para saber se essa diarreia, esse quadro é uma coisa que acontece durante o dia, ou se ela acorda à noite com o quadro, né? Então, geralmente nas doenças orgânicas, elas realmente acordam à noite. E as doenças que estão mais relacionadas com o quadro emocional, psicológico, elas não acordam à noite. Então, a perda de peso, se houve perda de peso ou não. Então, nas doenças mais graves, existe a perda de peso. Nas doenças que são as doenças funcionais, geralmente não tem a perda de peso. Então, a história sempre é uma coisa muito bem-vinda, né? A avaliação do estado clínico também, se a pessoa está emagrecida, se ela tem alguma massa palpável no abdômen, alguma lesão oral, tudo isso é importante para a gente tentar definir se o quadro é um quadro mais grave do que aquele que a gente está, do que, né, uma coisa mais tranquila. Então, fazendo esses exames, avaliando que não existe nada disso, a gente vai ver se há necessidade de fazer uma investigação mais profunda. Tá?
tá? Então, um dos exames que é solicitado, por exemplo, no caso de suspeita de doença celíaca, que é uma doença que acomete a parte inicial do intestino, então a região do duodeno, o jejum, a gente faz uma endoscopia digestiva com biópsia de duodeno, tá? Então, nós coletamos esse material é enviado para o laboratório de patologia e o patologista vai avaliar se existe realmente sinais de celíaca ali. Se nós estivermos suspeitando de uma doença que acomete o intestino grosso, a colonoscopia seria interessante, com o exame endoscópico que vai avaliar os cólons. Então, dá para perceber o que tem de alterado no cólon, coleta material e também vai para o laboratório de patologia. Tá? Alguns exames de radiológicos, tipo tomografia ou ressonância, existem alguns exames mais específicos para o intestino. Então, existe a enterorressonância, a enterotomografia, que vai avaliar algumas porções do intestino que a gente não consegue normalmente chegar via endoscópica, tá? Então, é um exame também que a gente pode entrar como complementação. Então, é interessante que esses pacientes podem ter as doenças inflamatórias intestinais, que são doenças graves, tá? Então, essas doenças, tipo a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, são doenças graves, doenças inflamatórias e que levam a uma alteração enorme da qualidade de vida da pessoa. Então, a pessoa tendo esse diagnóstico, ela tem tratamento para ser feito, ela vai ser controlada, são doenças crônicas que a gente controla, mas não cura. Então, elas podem entrar em remissão da doença, desde que tenha um tratamento adequado. E qualquer pessoa pode ter? Qualquer pessoa pode ter, né? Tem que ter o sintoma, tudo, e tem que fazer uma avaliação para chegar a esse diagnóstico, né? Mas são doenças tratáveis, o paciente pode ter uma qualidade de vida normal, como qualquer outra pessoa, tá? Desde que ele procure auxílio médico e se encaixe no perfil de paciente para tratamento. Doutora Zuleika, a chamada queimação, né? Muitos, inclusive adolescentes, queixam, tô com queimação, eu comi não sei o quê. O que gera isso, esse chamado refluxo no dia a dia? O refluxo gastroesofágico, o que quer dizer? Quer dizer que o conteúdo do estômago está subindo para o esôfago, tá? O esôfago não é um órgão preparado para receber acidez. A acidez é para ir do estômago para baixo, tá? Então, eventualmente, quando a pessoa reclama de queimação, tá? Ela provavelmente está tendo algum tipo de refluxo, né? E isso acontece por quê? Muitas vezes por erro alimentar, tá? Às vezes a pessoa come muito mais do que cabe no estômago. Então, come e bebe, né? Então, normalmente, adolescente, né, come muito, toma aqueles copos enormes de refrigerante. Então, só esse erro alimentar pode ser suficiente para dar o sintoma de refluxo, tá? Então, nesses casos, nem sempre necessita fazer endoscopia ou algum outro exame para diagnosticar o refluxo, né? Basta conversar e explicar. É lógico que nem sempre o adolescente segue aquele que você está orientando, mas é um refluxo nitidamente por erro alimentar. Tá? Agora, quando os pacientes são mais velhos, às vezes usam alguns medicamentos que podem facilitar o afrouxamento da válvula e facilitar o refluxo. A gente muitas vezes faz exame endoscópico para ver o refluxo, para ver o tipo de lesão que esse refluxo está causando no esôfago, até para a gente poder programar uma terapêutica, né, personalizada para aquele paciente. Normalmente, a gente entra com as orientações alimentares, que é importante para qualquer pessoa que tenha refluxo, entra com medicamentos que bloqueiam a acidez e muitas vezes a gente pode encaminhar o paciente até para um tratamento cirúrgico se ele não responder a essas medidas iniciais. Endoscopia, né? Qual é o papel da endoscopia na atualidade? Olha, a endoscopia começou mesmo para fazer diagnósticos, tá? Então você colocava um tubo dentro da pessoa para tentar descobrir o que causava a doença ou a dor que ela sentia, tá? Hoje em dia, a endoscopia, além desse valor diagnóstico, ela tem um valor terapêutico muito grande, tá? Então, com a endoscopia, nós podemos evitar que o paciente sofra uma cirurgia maior. Então, existem retiradas de pólipos, retiradas de lesões, tudo via endoscópica, sem precisar fazer um outro orifício artificial no paciente, tá? Isso tanto para endoscopia do tubo digestivo alto, que é a videoendoscopia digestiva alta, como a endoscopia digestiva alta, que é a colonoscopia,
tá? Além disso, existem métodos como a ecoendoscopia que permite uma avaliação melhor de alguns órgãos que nós não temos avaliação perfeita pelos métodos radiológicos como a tomografia e a ressonância. Então, por exemplo, o pâncreas. Pâncreas, pela ecoendoscopia, você consegue ter uma visualização muito melhor do órgão. Inclusive, você consegue, por dentro, colher material de lesões. Então, se você suspeita de uma lesão tumoral no pâncreas, com a ecoendoscopia você consegue chegar ali, direcionar e com uma agulha colher material dessa lesão. Tá? Então, é um exame muito pouco invasivo e que muitas vezes vai esclarecer se há necessidade de se fazer uma cirurgia ou não para esse paciente. Qual o público hoje de um consultório dessa área, né, que vai tratar sobre o aparelho, as doenças gastrointestinais? Qual o público-alvo? Olha, é bem diferente. Eu atendo adulto, né? Então minha clientela é basicamente de adolescentes, né, até a fase adulta, né? Como eu me formei numa época que a gente ainda fazia a gastroenterologia de uma maneira geral, eu tenho de todas as faixas, tá? Então, assim, mas eu tenho muito paciente que vem realmente direcionado por causa das doenças inflamatórias intestinais, porque é uma área que eu gosto muito. Então, eu tenho muito paciente que já vem encaminhado. Então, no meu consultório, é um pouquinho diferente, porque vem muito paciente direcionado com as doenças que são mais raras. Então, no meu consultório, essas doenças raras não são tão raras, entende? E os congressos, doutora Zuleika, você participa, né? Sempre está viajando para atualizar. Na verdade, assim, é uma busca constante, né? Todo médico e na sua área, essa busca constante, por quê? A qualidade, descobrir novas metodologias? Como eu não faço pesquisa, né, minha área é realmente assistencial, a gente tem sempre que estar por dentro do que está sendo produzido na parte científica, né? E esses congressos, eles são interessantes porque muitas coisas, hoje em dia, na realidade, muita coisa você tem via internet. Então, você consegue, da sua própria casa, entrar nas bibliotecas virtuais e ter acesso a qualquer tipo de literatura científica sem precisar frequentar congressos, tá? Agora, o interessante dos congressos é porque realmente você tem as aulas dadas pelos aqueles especialistas, pelos aqueles professores, pelos aqueles cientistas que você costuma ler os artigos, então é muito interessante você ter esse contato, perceber que eles são pessoas como você, entendeu? Então é muito interessante você ter esse tipo de contato, além de você ter contato com a indústria farmacêutica também, que na realidade são eles que produzem os medicamentos que nós usamos, né? E também de aparelhagem, então tem muita tecnologia, tudo que a gente vai descobrir, vai perceber, vai ver como é que funciona, né, frequentando esses congressos, né? Tem alguma dica que você pode deixar para quem está em casa nos assistindo, justamente ligada a isso, sobre alimentação saudável? A gente tem que imaginar que o ser humano está sempre aprendendo a comer. A gente tem que aprender, a gente aprende a comer e nosso organismo muda de acordo com a nossa idade. Então, quando é bebezinho, o aparelho digestivo dele, ele está preparado para digerir o leite da mãe. Então, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer e gradualmente a gente vai acrescentando os alimentos para ele começar a conseguir digerir aqueles alimentos, tá? Então, no decorrer da nossa vida, nós temos essas fases. Então, na fase do adolescente, no começo da vida adulto, a maioria das coisas assim, não te dá tanto transtorno, mesmo que não seja uma dieta saudável. Só que com o passar dos anos, as coisas vão mudando. O organismo da gente também muda. Então, coisas que você comia antes e não te fazia mal, agora começa a fazer mal. Por quê? Porque o organismo muda, tá? Então, a gente não sabe bem, exatamente por quê, mas a gente acredita que é um processo natural. Que você possa ter alguma diminuição de produção de algum tipo de enzima, alguma coisa assim que pode dificultar a digestão dos alimentos. Então, a gente tem que ver que quando isso começa a acontecer, está na hora de você avaliar o que realmente está fazendo bem para você e você tentar melhorar a sua dieta e comer aquelas coisas que você percebe que não te fazem mal,
Tá? Então você começa a escolher, ó, isso aqui não está fazendo mal, me faz mal, então eu vou evitar. Certo? É lógico que uma dieta saudável desde a infância, evitando alimentos com muita fritura, com muito conservante, é o ideal para todo mundo, mas a gente é realista, a gente sabe que isso não ocorre. Então, assim, o meu papel é sempre orientar e falar, você tem essa opção de tentar seguir uma dieta mais saudável desde a infância, tá? Mas assim, se não quer seguir, a gente tem que orientar realmente os riscos que ele corre. E a hora que começar a perceber que realmente está fazendo mal, aí a opção é dele, entendeu? Não dá para você interferir, você orienta. Minha função é orientar. Mas essas pessoas são adultas e aí elas que vão decidir se querem passar mal comendo ou não, porque não existe remédio para tudo, tá? Porque então, como passo mal, então eu vou tomar um remédio para resolver a minha queimação, para resolver a minha digestão, para resolver a formação dos meus gases? Será que se ela retirar aquilo da dieta já não vai resolver tudo e ela não vai precisar ficar tomando esse tanto de medicamento? Então esse tipo de orientação a gente tem que levar ao paciente, que muitas vezes os problemas que ele tem estão relacionados a erro alimentar. Seria muito mais barato para ele se ele controlasse a alimentação e não tivesse que ficar gastando tanto com medicamento. Entendeu? Verdade. Tem algum contato que você pode deixar para a gente sobre da clínica lá do consultório? Hoje eu atendo numa clínica, né? A minha clínica chama GEDAB, que é Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Avançada de Brasília. Nessa clínica nós somos em 8 médicos, né? Atendemos gastroenterologia e a parte toda de endoscopia digestiva, diagnóstica e terapêutica, né? Ela fica no Lago Sul, telefone para contato é 3248 4145 ou então o e-mail de gedab, numeral 1, @hotmail.com. Muito obrigado pela sua presença, a ter atendido o nosso convite, tá bom, minha amiga Zuleika, para falar para vocês aí de casa, pessoal, sobre as doenças, né, gastrointestinais, hoje com a querida doutora Zuleika Bortoli. Este foi mais um Papo Suprim, sempre um papo elevado, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. Meu abraço a vocês, até o próximo. Tchau!